Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma explicação super profunda e reflexiva sobre como nós enxergamos a verdadeira confiança. É literalmente um estudo sobre a espiritualidade real e como ela tem o poder de transformar a nossa jornada, dia após dia. E, para começar com o pé direito, a gente já ancora o nosso estudo exatamente na data de hoje, que é a segunda-feira, 18 de maio. E o nosso tema principal de hoje é este aqui. Jesus vê nossa fé, aprofundando a visão do Mestre. Olha só que coisa interessante. Existe um contraste bíblico muito direto aqui entre apenas seguir a Jesus fisicamente e ter aquela fé real, sabe? Aquela fé enraizada lá no fundo do coração. Porque, vamos ser sinceros, o mero fato de caminhar junto com a multidão não significa de forma alguma que a confiança da pessoa é forte. É super possível estar perto geograficamente sem estar verdadeiramente conectado. E a gente vê isso claramente no texto bíblico. Lendo João capítulo 2, versículos 23 a 25, o texto diz o seguinte: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que lhe faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Gente, essa é a distinção crucial que a gente precisa pegar hoje. A diferença entre uma companhia casual e uma entrega genuína que o Mestre enxerga diretamente no nosso coração. Avançando um pouquinho, chegamos na próxima etapa, a fé na prática. Exemplos bíblicos de crença. E isso já nos joga direto para uma pergunta maravilhosa e super instigante. Como Jesus descreveu a fé de seus discípulos em Marcos 4:40, comparada com a fé da mulher de Mateus 15, 21 a 28? Bom, se a gente lê Marcos 4, versículo 40, logo depois de acalmar aquela tempestade maluca, Jesus vira para os seus seguidores mais íntimos e pergunta: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então aqui a gente tem uma falha clara na confiança, justamente daquela galera que estava ali no barco fisicamente mais próxima a ele. Mas aí, do outro lado da moeda, em Mateus 15, versículos 27 e 28, Jesus está lidando com a mulher cananeia. Ela era de fora do círculo íntimo, mas clamava por cura. E ela solta essa: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus responde na lata: Ó mulher, grande a tua fé. Faça-se contigo como queres. A verdadeira fé é incrível, né? Ela nos surpreende o tempo todo e prova que não depende de status ou de estar simplesmente no lugar certo. E a gente não para com aí. Temos outra pergunta importante. Leia Lucas 7, do 1 ao 10. O que esse relato nos ensina sobre a fé? Olha a atitude do centurião romano nos versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. O que a gente aprende de tão poderoso com isso? A gente aprende que uma fé sólida reconhece a autoridade absoluta do Mestre. E mais, reconhece isso à distância, sem precisar de evidência visual imediata. Mais uma vez, é aquela confiança inabalável vindo de um lugar que ninguém estava esperando. Sabe, o ponto crucial de toda essa primeira parte para mim, o coração do negócio, está perfeitamente capturado num clamor super desesperado e honesto. É de um pai, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24, que diz: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. O cara só queria a cura e a libertação do filho dele. E é fascinante notar que Jesus honra até mesmo esse pedido vulnerável. Pensa bem, a fé não precisa ser um monumento perfeito de concreto armado logo de cara. Ela precisa ser, acima de tudo, genuína. Você ser sincero sobre as suas próprias limitações e fraquezas já é por si só um gigantesco e corajoso passo de fé. E baseando toda a nossa análise, a gente vê nesse material que, em cada uma dessas interações, Jesus estava sempre ali, de olho, observando a fé das pessoas. E observava também quando ela faltava, claro. Ele realizava milagres com base nessa confiança, ou então, naqueles momentos em que a pessoa estava mais frágil, ele fazia o milagre justamente para fortalecer essa fé. O objetivo final, o grande porquê de tudo isso, era sempre fazer com que o coração de quem chegava perto dele com sinceridade pudesse crescer e amadurecer. Isso traz a gente para a nossa próxima sessão, arrancando raízes de descrença, o campo de batalha interno. Aqui a gente tem uma metáfora agrícola que ilustra isso de uma forma muito genial. Sabe a descrença que a gente às vezes acalenta e guarda no coração? Então, ela age como sementes muito perigosas de dúvida. São literalmente plantas nocivas, ervas daninhas, com um poder de sedução enorme. E elas têm que ser arrancadas pela raiz antes que deem aquela colheita que infelizmente é inevitável.
Elas precisam morrer de fome mesmo, sabe? Por falta de nutrição nas nossas palavras e ações. Mas olha o detalhe. Quando você limpa esse terreno interno, o solo não pode ficar lá, vazio, dando sopa. A gente precisa introduzir ali as preciosas plantas da fé e do amor. Elas que têm que ocupar o primeiro lugar e transformar a forma como a gente age. E para amarrar os conceitos de hoje, chegamos em razão, lógica e entrega, harmonizando o intelecto e a confiança. É super normal as dúvidas baterem na porta. E quando elas surgem, é vital entender que Deus não vira a cara nem ignora a nossa lógica e a nossa razão. Na verdade, é exatamente o oposto. Ele faz um convite aberto para o diálogo. A gente foi criado à imagem dele, com intelecto, com capacidade de pensar e questionar, e a história toda nos mostra isso na prática, quer ver? Ele sentou e dialogou com Abraão de forma super lógica. Bateu papos profundos com Moisés e permitiu que Jó fizesse 1 milhão de perguntas no meio de um sofrimento terrível. Ou seja, perguntas sinceras são super bem-vindas. Existe um chamado real para a gente aprender a usar a nossa mente e trilhar os caminhos infinitos de sabedoria e entendimento. Então, depois de tudo isso, a gente termina a nossa explicação de hoje com uma pergunta daquelas que fica martelando na nossa cabeça. Em que ponto a lógica se esgota e a fé, aquela fé que é sólida e racional, precisa ser exercida? Porque chega uma hora na nossa jornada que a gente tem que levantar as mãos e se render àquilo que a gente ainda não compreende 100%. Mas, preste atenção, a gente faz isso a partir de uma base, uma fundação de confiança que já foi construída e solidificada por todas as evidências que colhemos até aqui. Fique essa reflexão poderosa para você levar para sua vida a partir de hoje. Vamos continuar buscando e aprofundando essa confiança. Um abraço e até a próxima!